Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor e estou na apresentação deste programa que certamente irá abençoar a sua vida. No programa de hoje, teremos o Teologando, que irá falar sobre um assunto polêmico, que é o aborto. Teremos também a musicalidade do cantor Davidson e uma palavra profética que vai desafiar o seu coração. Servir é o melhor. Vem comigo assistir mais um Propósitos de Vida. Neste programa, iremos falar sobre um assunto que divide opiniões, que é o aborto. Eu queria falar de uma estatística alarmante da Pesquisa Nacional do Aborto, que mostram números estarrecedores sobre o aborto no Brasil. Uma em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto no Brasil. Isso significa que 4,5 milhões de mulheres já abortaram. Diante de tudo isso, surgem perguntas de cunho moral. E o que a Bíblia diz a respeito disso? É o que você verá no Teologando de hoje. Solta a vinheta. Bem, no Teologando de hoje iremos falar sobre um assunto polêmico que é o aborto. E segundo o dicionário online, a palavra aborto significa interrupção voluntária ou provocada de uma gravidez e o próprio feto expelido ou retirado antes do tempo normal. Existe o aborto natural ou espontâneo e o aborto provocado ou induzido. O aborto natural, ele acontece involuntariamente, por acidente, por conta de anormalidades orgânicas da mulher ou defeito do próprio ovo. Acontece nos primeiros dias ou semanas de gravidez. E o aborto provocado, ele acontece quando a morte do bebê é estimulada de qualquer maneira, seja doméstica ou de forma química ou cirúrgica. A melhor maneira de classificar um aborto provocado é que ele tem como causador um agente externo, que pode ser um profissional ou um leigo que passa a realizar processos abortivos. Esse processo provocador de aborto pode ser sucção, em que um minúsculo aspirador é colocado no útero, sugando o embrião e matando. Ou solução química, que é injetada no útero, matando também instantaneamente o embrião. Existe também a raspagem, né? Raspa-se a vida recém-formada que se instala nas paredes do útero. As pessoas que acham que o aborto provocado é uma solução, esquecem de dizer as consequências desastrosas que ele traz. Começa na área física, pois o método abortivo tem seus riscos e pode até acontecer a morte da mãe em alguns casos. Na área psicológica, para a mãe acontecem queda de autoestima, possibilidade de frigidez na área sexual, possível aversão ao marido, sentimento de frustração quanto ao seu instinto materno, possibilidades de doenças psicossomáticas, desordens nervosas, insônias e depressões. E para os filhos que sobrevivem e podem nascer, existe a possibilidade de um atraso mental por causa de má formação durante a gravidez ou até um nascimento prematuro. Voltando às consequências para a mãe, na área social, o relacionamento interpessoal ele fica comprometido. Existe o sentimento de culpa por não conseguir se perdoar e ela começa a ter uma atitude defensiva no relacionamento com outras pessoas. As amizades nem sempre veem com bons olhos quem abortou e até os familiares, ao invés de trazerem um processo de recuperação da pessoa, promovem mais constrangimento e humilhação.
Baseado no livro de Bill Jones, intitulado Sexo Desejando o Melhor, eu vou apresentar aqui algumas razões para não praticar o aborto. A primeira razão, você aborta uma vida. A medicina confirma que a vida começa na concepção e não no nascimento. Segundo motivo, você aborta a sua saúde. Como já falei anteriormente, o aborto causa uma série de danos e prejudica a saúde da gestante. Existe o risco de perder sangue, ter infecções e perfurações no útero e mais uma série de problemas. Terceiro motivo, você aborta suas emoções. Com o aborto provocado, vem o peso da culpa para suportar. Vem depressão, ansiedade, sentimentos que farão com que a pessoa jamais esqueça do aborto. Quarto motivo, você aborta a responsabilidade. O aborto é uma fuga de responsabilidade. A gravidez e a criação de um filho é uma oportunidade para amadurecimento. Quinto, você aborta o respeito próprio. Mesmo que ninguém fique sabendo que você engravidou e depois decidiu abortar, essa atitude acaba com o respeito próprio, fazendo você se sentir mal. O único texto bíblico que fala sobre aborto está registrado em Êxodo, capítulo 21, versículo 22 a 25, que diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Nesse texto, a pena para quem causar a morte de um bebê é a mesma para alguém que comete homicídios. Por aí podemos dizer que Deus considera um bebê no útero da mesma forma que considera uma vida adulta. Então, do ponto de vista cristão, aborto não é uma escolha para a mulher, pois é uma questão de vida ou morte de um ser humano. E você que está assistindo o programa, você deve ter as suas perguntas, como, e no caso de estupro ou no caso de incesto? São situações traumáticas, mas um aborto seria um erro também, e não uma solução. A criança, ela pode ser dada para adoção, mas punir a criança por um ato maligno do pai é muito complicado. Outro argumento que os defensores do aborto questionam é o seguinte: e quando a vida da mãe está em risco? Esta é uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu vou te dizer que, estatisticamente falando, 94% dos abortos realizados são por motivo totalmente diferente da mãe estar em risco. Agora, a resposta para uma situação dessas deve ser resolvida entre o casal. Por mais difícil que seja tomar uma decisão, peçam ao Senhor sabedoria para fazer a escolha certa. E para finalizar, quando ocorre a concepção, a vida humana é transmitida para a sua nova forma individual e singular. E qualquer tentativa de interromper essa nova vida para satisfação pessoal acaba sendo um desrespeito à vida humana. Eu vou recitar aqui o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da mãe, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então receba essa palavra deste teologando de hoje. Muito bem, depois desse teologando, nós ouviremos agora um louvor com o cantor Davidson. Pode soltar na tela.
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. É a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. É a tua presença, és tudo que eu preciso. É a tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar.
Muito bem, nós vamos agora para o quadro Palavra Profética, em que o tema da mensagem é servir é o melhor. Ouça essa mensagem e seja desafiado pela palavra de Deus. O tema dessa mensagem é servir é o melhor. E depois da narração desse texto, eu vou começar essa mensagem com algumas perguntas provocativas. Tipo assim, por que em uma igreja é necessário fazer escala para as pessoas executarem coisas como cantar, como louvor, e não se consegue voluntários suficientes para fazer serviços simples como, por exemplo, a faxina? Por que os cargos que dão mais visibilidade são motivos de guerra por pessoas que querem ocupá-lo mesmo não tendo habilidade para cumprir, enquanto os serviços anônimos, em que quase ninguém vê, praticamente ninguém quer realizar? A resposta para isso está no propósito de servir uns aos outros e servir a Deus, que se perde a cada dia que passa no nosso meio, no meio cristão. É importante entendermos que estamos plantados neste mundo para deixar a nossa marca, a nossa contribuição. Você foi criado para servir a Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras são o serviço que Deus espera que façamos para Ele nessa terra. No texto que foi apresentado, narrando um episódio em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele diz assim: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Então, se eu sou o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Para nos capacitar, Deus nos deu dons e talentos como ferramentas para cumprirmos a missão que temos que praticar aqui nessa terra. O serviço de lavar os pés de um visitante em uma casa era praticado pelos escravos do lugar. As estradas poeirentas da época de Jesus exigiam de certa forma que se fizesse isso ao entrar em uma casa. Mas ao realizar a ceia naquela casa, não tinha nenhum escravo para lavar os pés dos que estavam ali. Então Jesus, percebendo que nenhum discípulo se dispôs a isso, ele mesmo se levantou e foi fazer. Daí podemos entender que para servir, muitas vezes teremos que realizar tarefas que ninguém quer fazer. Servir também é prestar atenção às necessidades ao seu redor. Quando falamos de ajudar necessitados, muitos pensam na mesma hora de dar esmolas ou cestas de alimentos, mas as pessoas podem ter necessidades em 3 áreas da sua vida, seja área material, seja na área emocional ou área espiritual, e temos que estar atento a isso. Para realizar o serviço cristão, você deve ser humilde e não se preocupar em ser o maior. É como João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua. E para terminar essa mensagem, tenha sempre em mente que para servir aos outros, nós acabamos abrindo mão de nossas necessidades, do nosso eu, do nosso orgulho, para ajudar outras pessoas. Jesus nos deu o exemplo e disse: assim como eu fiz, vocês também podem fazer. Receba essa palavra em nome de Jesus, pois servir é o melhor. Muito bem, vocês foram desafiados aí pela mensagem servir é o melhor, né? Quando o povo de Deus começar a aprender isso, que nós estamos aqui para servir a Deus e servir uns aos outros, a vida em comunidade, ela se torna muito melhor, muito maior para a glória de Deus. Você, meu querido, você recebeu do Senhor dons e talentos, você recebeu do Espírito Santo dons para que sejam usados para glorificar a Deus e para edificar as pessoas. E isso tem que ser usado o mais rápido possível. Essas ferramentas devem ser usadas dessa forma,
o mais rápido possível. Você recebeu talentos também. Ao nascer, Deus te deu talentos para que sejam usados para a obra dele, para a divulgação e proclamação da mensagem dele. Então, essa é a palavra, esse é o desafio que nós temos para o seu coração neste programa. Eu queria agradecer a sua audiência e convidá-lo para o nosso próximo programa. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê um tempo de paz, em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro